Na semana passada, nós fizemos uma distinção clara para os irmãos, vocês devem se lembrar, de como que, falando sobre a fé, nós demonstramos que a salvação, conforme o capítulo 11 de Hebreus, ele é um capítulo situado dentro de um livro, cujo conteúdo fala acerca da salvação de Deus, por meio do ministério de Cristo, o ministério superior, o ministério da nova aliança. A salvação é uma salvação por fé, independentemente do tempo, da dispensação. Há muitas perguntas, muitas vezes, sobre a salvação, quando nos indagam dizendo, será que no tempo da lei, no tempo da dispensação da lei de Moisés, como é que os homens eram salvos? E nós vimos por meio desse capítulo, que desde o primeiro nome mencionado, que é Abel, percorrendo todo o Antigo Testamento e mesmo entrando para o Novo Testamento, a fé é o único meio de salvação para todos os homens. Nós temos a graça de Deus como sendo a fonte da salvação, ou seja, a salvação brota de um coração gracioso do próprio Deus dispensado ao homem, e o homem se apropria dessa graça pelo meio da fé, como uma intuição do espírito humano, para, por meio dessa fé, ele experimentar a salvação de Deus. Portanto, a fé e a graça são os únicos meios e fonte de toda a história, em todos os tempos. Agora, há de se fazer uma distinção, e nós fizemos aqui, quando, ao apresentar os nomes daqueles que creram, e daqueles que receberam não somente a graça, mas se apropriaram dela por meio da fé, nós temos o nome de Abel, em seguida o nome de Enoque, e então o nome de Noé, como sendo nomes que representam aqueles que viveram antes do chamamento de Abraão. Lógico que essa lista de nomes aqui é uma lista seleta, não porque somente haja tais nomes ou tais pessoas que foram salvas, ou que experimentaram a fé em Deus, mas é uma linhagem por gerações que constrói um fio ininterrupto em toda a história para demonstrar que em todos os tempos sempre houve aqueles que exerceram fé em Deus e, mediante a sua graça, provaram, experimentaram, receberam a sua salvação. Então, esses nomes primeiros aqui, esses três, no caso de Abel, de Enoque, de Noé, falam, portanto, daqueles que antes do chamamento de Abraão tiveram fé em Deus e provaram a sua graça. Alguém pode perguntar, mas por que separar esses três nomes dos demais nomes que se seguem? Ora, pela razão de que em Abraão algo acontece no eixo da história de Deus com o seu povo. Qual é o elemento que separa esses três primeiros nomes dos nomes que se seguem aqui no capítulo 11? É que Abraão, ele faz parte de um projeto específico de Deus, ao que nós podemos chamar de supremo propósito de Deus. Ou seja, Abraão, ele foi chamado por Deus para cumprir com uma missão de modo bem específico. Por exemplo, para os irmãos entenderem claramente isso, basta que vocês entendam a seguinte ordem. Deus criou Adão. O nome Adão significa humanidade. Portanto, devemos entender Adão não como sendo um indivíduo em si mesmo, ainda que tenha sido. Mas devemos entender no âmbito da revelação, Adão como sendo a humanidade inteira ali nele. Porque Deus, de toda a raça humana, Deus fez toda a raça humana a partir de um só. Então, a este homem primeiro, Deus deu o nome de Adão, que quer dizer humanidade. Então, em Adão, todos ali estão representados. E estão neles também, biologicamente falando, organicamente estavam nele, uma vez que de Adão procede, então, toda a raça humana. É a multiplicação de Adão. Então, ao começar a humanidade em Adão, os irmãos sabem que vem a queda do homem, capítulo 3 de Gênesis. E aí no capítulo 4 começa a corrupção do gênero humano em Caim, até que essa corrupção chega no seu clímax, ali na geração de Noé.